Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cida e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Passo a Passo Crochê e Artes. No passo a passo de hoje eu trago para vocês esse lindo trilho de mesa castanha em crochê ou tapete. É muito fácil de fazer, eu amei o resultado. Espero que vocês gostem também. Ficou maravilhoso. Dividi a aula em duas partes. Essa é a parte 1. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. É gratuito, pessoal. Ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixem seu comentário e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. E não se esqueça, pessoal, de deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Aos inscritos, muito obrigada. Também convido vocês para me seguir nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Olhem que lindo ficou o modelo desse trilho de mesa. Com esse modelo, vocês podem estar fazendo tapete, passadeiras, fica muito bonito. Essa peça é uma ótima opção para vocês estar aproveitando sobras de fios. Eu fiz esse lindo trilho de mesa com 4 flores iguais a essa. 4 square. Já tem aula aqui no meu canal. Aí vocês vão lá, faz o square de quantas flores vocês desejarem. E volta aqui para a gente estar unindo os square, fazer a base e fazer esse lindo bico. Olha como que ficou lindo o bico. Na tensão do meu ponto, ficou medindo 83 centímetros de comprimento e de largura 45 centímetros. Quem desejar fazer maior, é só estar aumentando o número de square. E quem desejar fazer menor, é só diminuir o número de squares. Ficou pesando 397 gramas. Para confeccionar, eu utilizei o fio barroco número 6, cor natural. Esse daqui também é um barroco Max Color número 6, é essa cor, a cor castanha. Agulha para crochê 3,5 milímetros e tesoura para cortes e arremates e cola para arremates. Os materiais que eu confeccionei o square estão no vídeo aqui do square, dessa florzinha aqui, ó. Ficou linda. Mas vocês podem estar utilizando o fio e a cor da preferência de vocês. Como eu falei para vocês anteriormente, tem vídeo aula desse square aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vocês vão lá no vídeo das flores e fazem a quantidade de flores do tamanho desejado. Volta aqui nessa aula para fazer a emenda dos square, a base e esse lindo bico. Durante a aula, vou dar várias dicas de como fazer e ficando alguma dúvida, é só estar deixando nos comentários. Vou fazer esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que gostem. Vamos à nossa aula? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de 4 squares iguais a esse, ó. Eu já fiz os 4 squares. Esse square já tem aula aqui no canal. Aí vocês vão na aula e faz os square e volta aqui para dar continuidade a essa aula. Esse square
eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. É um square com uma flor rasteira, muito linda. Ela é feita toda com pontos avelãs. Eu fiz na cor tulipa, ó. É um Max Color que eu utilizei na cor tulipa. Nas folhas também são feitos todos com pontos avelãs e pontos picôs, ó. Tanto nas folhas como na flor, ó. Muito linda. Tem uns detalhes que ficou maravilhoso. Esse aqui é o multicolor verde. E aqui eu utilizei o barbante na cor natural. Todos são numerações 6, os fios são todos número 6. Vou estar deixando o link na descrição desse vídeo e também os materiais que eu usei para fazer essa flor estão no vídeo dessa flor. Olha como ficou lindo, ficou maravilhoso. Para essa aula eu vou utilizar 4 square para o tamanho que eu vou fazer. Mas quem quiser fazer maior, é só aumentar o número de square. E quem quiser fazer menor, é só diminuir o número de squares. Quando você estiver fazendo os squares, na quantidade e no tamanho que vocês quiserem, o último square, vocês não cortam o fio na cor natural, ó, ou a cor que você estiver fazendo. Porque eu utilizei essas cores e esses fios. Aqui no multicolor, vocês podem fazer todo ele verde. Aqui vocês podem pôr multicolor. Aí vocês fazem conforme a preferência de vocês. No último square, vocês não cortam o fio, porque nós vamos dar continuidade à nossa peça. Vamos iniciar essa aula fazendo a união dos squares. Alongar o fio. Aqui nesse primeiro ponto de base, nós vamos puxar essa laçadinha aqui, ó, nessa alcinha de trás, ó. Vamos puxar a laçadinha para trás, ficando assim. Nesse mesmo ponto de base, agora nós vamos pegar as duas alcinhas, ó. Fazendo assim, ó. Um ponto baixo, um pouquinho alongadinho, ó. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui no meio do leque, nós vamos fazer um leque sobre leque. 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. No mesmo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Ficando assim, ó. Agora, nesse ponto de base, nós vamos pular, que isso aqui tem um ponto de base, 1, 2, 3 pontos de base. Nós vamos para o segundo ponto de base, nós vamos pular esse e vem para o segundo ponto de base fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, nós vamos aqui no espaço das correntinhas,
nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Ficando assim. Feito isso, nós vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto nesse primeiro ponto de base, um ponto alto nesse ponto de base, e aqui outro ponto alto, ó, nesse ponto de base. Ficando assim. Aqui no espaço das correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vamos pular esse ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer leque sobre leque aqui no meio do leque, ó. São 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Agora, nós vamos virar e fazer mais 3 pontos altos aqui no espacinho. Ficando assim, ó. Feito isso, nós vamos fazer 2 correntinhas, 1 e 2 correntinhas. Aqui nesse espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. No próximo passinho, grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas. E vamos aqui para esse leque fazer apenas meio leque, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, tá ficando dessa forma. Agora, nós vamos começar a união dos square. Esse aqui é o segundo square. Aqui eu fiz 3 pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha. Vamos para o segundo square, fazendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, nós vamos começar a unir os dois, ó. Assim.
Aqui eu fiz uma correntinha, vou alongar um pouquinho o fio. Vou passar essa laçadinha aqui, ó, no primeiro espacinho. E vou puxar ela. E vou fazer uma correntinha, assim. Agora, aqui, nesse espacinho, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha. Alongar o fio. E aqui nesse espacinho, ó, do primeiro, ó, nós vamos passar essa laçadinha para cá, assim. E fazer uma correntinha. Agora, nós vamos para o próximo espacinho, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha. Alongar o fio e passar aqui, nesse espacinho do primeiro square. E fazer uma correntinha. Agora, nós não vamos fazer correntinhas. Nós já vamos vir direto aqui para esse leque, fazer 3 pontos altos. Dois e 3 pontos altos. Aqui nós não vamos fazer correntinhas. Já vamos ir direto para esse leque, desse primeiro square, puxar essa laçadinha. E fazer uma correntinha. Ficando assim, ó. Olha como que está ficando. Agora, uma correntinha. E vamos aqui continuar nesse leque, ó. Fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Ficando dessa forma. Feita a emenda, agora aqui desse lado, nós vamos repetir tudo que nós fizemos aqui, ó. Vamos pular esse ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto, próximo ponto de base. Aqui nesse espacinho, 3 pontos altos. Um, 2 e 3 pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto de base, nós vamos trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, ó. No próximo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto nesse ponto de base. E no espacinho, 3 pontos altos. Dois e 3 pontos altos. Vamos pular esse ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto.
leque sobre leque, que são 3 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos, ó, mais 3 pontos altos, tudo no mesmo espaço. Agora aqui desse lado, nós vamos fazer igualzinho nós fizemos aqui, ó. Duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Aqui eu já fiz, ó. Completei o leque, né, com vocês, duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Para cada lateral aqui dos square, onde nós fazemos pontos altos, nós vamos ficar com 19 pontos altos, ó, para cada square. Começando a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui também tem 19 pontos altos. Agora, a emenda do terceiro square e do quarto square é igualzinho o que eu ensinei para vocês aqui, ó. Fazer uma correntinha. E vamos para o terceiro square. Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação. Aqui nesse primeiro espacinho, vou puxar essa laçadinha e fazer uma correntinha. Igualzinho nós fizemos aqui, ó. Agora, eu vou fazer a união do terceiro e do quarto square. E volto com vocês quando eu chegar aqui, ó, no quarto square. Fazer o leque e chegar aqui para continuar, fazer a outra lateral. A união dos squares ficar assim, ó. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Chegando aqui no final dessa lateral, eu já fiz um leque de 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. Vamos pular esse ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Três pontos altos aqui nesse espacinho. 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto de base, um ponto alto.
próximo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto. Esse espaço em 3 pontos altos. Dois e 3. Vamos pular esse ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto nesse ponto de base. E agora nós vamos fazer leque sobre leque, é 3 pontos altos. Um, dois e 3 pontos altos. Aqui nós ficamos contando desse primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Igualzinho aqui. Aqui também vai ser igualzinho o que nós fizemos desse lado, ó. Para cada square, tem 19 pontos altos. Aqui eu já fiz os 19 pontos altos do primeiro square, assim. Chegando aqui no leque, ó, eu fiz 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Aqui nessa correntinha que nós fizemos a união dos dois square, um ponto baixo. Agora, uma correntinha. Vamos para o segundo square. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Tá ficando assim, ó. Agora, vamos pular esse ponto de base, fazer um ponto alto. Um ponto alto nesse ponto de base. Aqui no segundo square, nós vamos ficar também com 19 pontos altos. Igualzinho nós fizemos aqui e aqui. Eu vou fazer até o final dessa carreira e volto com vocês. Aqui na união dos square, fica assim, ó. Em todos onde nós fizemos a união, vai ficar assim. Eu já terminei a emenda dos square e ficou assim, ó. Essa daqui é a segunda lateral, ó. E essa é a primeira. Ficou dessa forma. E aqui, no outro lado da lateral menor, ficou da mesma forma. Com a mesma quantidade de pontos. 19 pontos altos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Aqui, chegando aqui no final dessa carreira da união dos square, eu fiz 3 pontos altos e na correntinha de início, um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Segunda carreira. Alongar um pouquinho o fio. Aqui nessa alcinha de trás, vou puxar essa laçadinha, ó, para trás.
ficando assim. Aqui nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Fazer meu ponto baixo um pouquinho alongadinho. E uma correntinha. Todo início de carreira eu vou iniciar dessa forma. Já equivale ao primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um ponto de base, segundo ponto de base, fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Agora nós vamos fazer leque sobre leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Já fiz o leque sobre leque. Agora nós vamos fazer uma correntinha. Vamos pular 2 pontos de base, terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, no segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Nós vamos pular um ponto de base e fazendo uma correntinha de separação e um ponto alto, até chegar aqui, ó. Eu já fiz os pontos altos separados por uma correntinha, pulando um ponto de base. Então, aqui, no primeiro square, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vai ser assim também no último square, vai ficar com 9 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Nós vamos pular essa correntinha, né? E vamos vir para a correntinha do meio, ó. E nós vamos inserir a agulha dessa forma. Aqui no meio, na união dos squares, nós vamos fazer um ponto alto. Eu faço ele um pouquinho maior do que esses outros aqui, ó. Só o do meio. Agora, uma correntinha de separação. Vamos pular essa correntinha e nesse primeiro ponto de base fazer um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Vai ser assim até chegar aqui, ó. Eu já fiz o segundo square e ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, ó. Esse ponto alto que nós fazemos no meio, eu não conto ele agora, só conto no final. Esse e esse daqui, ó. Então, no primeiro square, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Faz o ponto alto aqui no meio. E aqui é o segundo square, que ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já fiz aqui o ponto alto do meio e vou seguir fazendo. Aqui fica com 10 pontos altos separados por uma correntinha, pulando um ponto de base, igualzinho eu fiz aqui, ó. Então, todos os squares do meio vai ficar assim, ó. Vai ficar com um ponto a mais do que do primeiro square.
Eu vou fazer essa lateral e volto mostrando para vocês como que vai ficar. Eu já fiz o terceiro square e ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igualzinho aqui, ó. Já fiz o ponto alto aqui no meio. Agora, nós vamos iniciar o último square. O último square, vamos fazer igualzinho nós fizemos o primeiro, ó. Aqui, eu pulei uma correntinha e um ponto de base. Aqui também eu vou fazer da mesma forma. Vou pular essa correntinha, vou pular esse ponto alto. E vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto de base, ó. Assim, igualzinho eu fiz aqui, ó. Então, aqui a gente pula uma correntinha e um ponto de base. Agora, uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Aqui nesse último square, vai ficar com a mesma quantidade de pontos altos que ficou aqui, ó. São 9 pontos altos. E aqui vai ser leque sobre leque. Eu vou fazer até aqui. Eu já terminei essa lateral e aqui no último square ficou a mesma quantidade. Aqui tem 9 pontos altos. Agora, vamos contar essa lateral, contando com os pontos altos aqui do meio, ó. Que são 1, 2 e 3 pontos altos. Contando todos os pontos altos, vamos ficar nessa lateral, nessa e na outra, porque a outra também é igualzinha. 41 pontos altos tem aqui, ó. 41 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nós vamos fazer a primeira lateral menor. Uma correntinha, vamos pular 1, 2 pontos de base, terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Aqui nós já temos 4 pontos altos separados por uma correntinha, pulando um ponto de base. Aqui no início, pulou 1, 2 pontos de base. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2 pontos de base, terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular esse ponto de base, ó, e no segundo ponto de base, um ponto alto. Aqui, desse lado aqui, ó, nós ficamos com 4 pontos altos. Então, na lateral menor, nós vamos ficar com 8 pontos altos, ó. Dessa forma. Aqui no meio,
aqui onde temos esses 3 pontos altos, ó, nós vamos pular 1, 2 pontos de base e fazer 2 correntinhas de separação. Assim vai ficar as 2 laterais menores. Uma correntinha e vamos fazer leque sobre leque. Aí, depois de fazer o leque sobre leque, nós vamos fazer a segunda lateral maior e a segunda lateral menor, igualzinho o que eu ensinei para vocês aqui, ó. Vou fazer essa carreira e volto com vocês. Aqui eu já fiz o leque e os 9 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Fiz uma correntinha de separação, vou pular essa correntinha. Agora, nós vamos fazer um ponto alto aqui onde está esse ponto baixo, ó. Nós vamos fazer no meio dele, ó, um ponto alto. E agora, seguir fazendo da mesma forma que eu fiz, que eu ensinei para vocês aqui, ó. Eu voltei só para mostrar para vocês como que faz aqui no ponto baixo. Eu já fiz toda essa carreira e ficou assim, ó. Nas 2 laterais maiores, temos 41 pontos altos, separados por uma correntinha. E nas 2 laterais menores, temos 8 pontos altos, separados por uma correntinha aqui nos 4. E aqui, ó, é 2 correntinhas, porque é 1, 2, 3, 4 pontos altos, ó, separados por uma correntinha. Aqui 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e faz mais 4 pontos altos separados por uma correntinha, pulando apenas um ponto de base. Só aqui que modifica, ó, nas 2 laterais. Nas 2 laterais menores. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Porque aqui eu já finalizei com um ponto baixíssimo, ó. Aqui eu fiz uma correntinha, aqui nessa correntinha de início, um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Agora, vamos caminhar aqui, com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha. Um ponto baixíssimo, alongar o fio. Aqui nessa correntinha, desse ponto alto, passar essa laçadinha para trás. Assim, ó. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, assim, ó. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Agora, uma correntinha de separação. Vamos pular essa correntinha e nesse próximo ponto de base, fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos fazer leque sobre leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Já fiz o leque sobre leque, agora uma correntinha. Nós vamos agora pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto.
uma correntinha, aqui nesse ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, aqui nesse ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, aqui nesse ponto de base, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser feita dessa forma, ó, toda com espacinhos, ó, dessa forma, toda essa carreira. Quando chegar aqui na lateral menor, vai ser feito assim também, ó. Onde tiver duas correntinhas de separação, vai ter duas correntinhas de separação. Onde tiver uma correntinha de separação, é uma correntinha de separação. E o ponto alto sobre ponto alto, por toda a carreira. Então, essa carreira vai ser feita assim, e eu vou fazer a minha até chegar aqui. Eu já fiz a primeira lateral menor, ó. Olha como que ficou. É um ponto alto sobre ponto de base, uma correntinha de separação. Então, aqui nessa lateral maior, ficou com 44 espacinhos, ó. Eu falo de espacinhos aqui, os quadradinhos vazios. Ficou assim, ó. Aqui eu fiz leque sobre leque. Aqui na lateral menor vai ficar assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacinhos. Aqui onde na carreira anterior fez duas correntinhas de separação, aqui continua, duas correntinhas de separação. Leque sobre leque, aqui inicia a outra lateral maior. Vai ser feito da mesma forma, tanto a lateral maior quanto a lateral menor, dos dois lados. Eu já fiz toda essa carreira é a terceira carreira. Olha como que ficou. Dessa forma. Chegando aqui no final, uma correntinha de separação e fechar com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha de início. Dessa forma. Alongar um pouquinho o fio e passar essa laçadinha para trás aqui, ó, nessa alcinha, nessa última alcinha dessa correntinha. Essa correntinha de trás. Essa alcinha de trás. Assim. Fazer um ponto baixíssimo. Cortar e arrematar. Mas quem não for mudar de cor, pode estar continuando. Eu vou estar fazendo mudança de cor, por isso que eu vou cortar e arrematar. Vamos para a carreira número 4. Eu vou estar utilizando o fio Max Color cor castanha, mas vocês podem estar utilizando o fio e a cor da preferência de vocês. Tem o barbante também na cor castanha. Já fiz o nozinho inicial, dei uma alongadinha. Vocês podem estar iniciando em qualquer ponto de base, porque agora nós vamos trabalhar pontos baixos para cada ponto de base. Vou inserir a agulha aqui, ó, nessa alcinha de trás. Vou puxar essa laçadinha para frente. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Mas não vou fazer ponto baixo alongado, vou fazer um ponto baixo, normal. Um ponto baixo, nesse espacinho, um ponto baixo. Já aproveito e já vou arrematando o fio.
aqui nesse ponto de base, um ponto baixo. Um ponto baixo nesse ponto de base, nesse próximo ponto de base, um ponto baixo. Um ponto baixo, aqui nesse ponto de base, um ponto baixo. Assim nós vamos fazendo por toda a carreira. Um ponto baixo e um ponto baixo. Aqui nós chegamos nos cantinhos, ó. Aqui no leque nós vamos fazer assim, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo espacinho, ó. Agora segue um ponto baixo para cada ponto de base. Os cantinhos é um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Aqui nos espacinhos de uma correntinha é um ponto baixo. Nos espacinhos de duas correntinhas são dois pontos baixos. Aqui nas laterais menores tem duas correntinhas, então são dois pontos baixos. Aqui na lateral menor tem duas correntinhas, então nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha, ó. Então vai ser dois pontos baixos. Um ponto baixo nesse ponto de base, um ponto baixo aqui nesse ponto de base, ó. E assim vai seguindo por toda a carreira. E todos os cantinhos é dessa forma, ó. Eu já fiz toda essa carreira. Agora vamos finalizar. No primeiro ponto baixo, vou inserir a agulha aqui nessas duas alcinhas desse ponto de base. Vou puxar essa laçadinha para trás. Assim. Nesse primeiro ponto de base, vou pegar aqui nessa alcinha de trás, ó. Vou puxar essa laçadinha para frente. Assim. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, um pouquinho alongado, porque vamos fazer um ponto alto. Assim, ó. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto. Até chegar aqui no cantinho. Eu já fiz os pontos altos, ó, é um ponto alto para cada ponto de base. Agora, chegando aqui no cantinho, é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, é esse aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto para esse ponto de base.
No próximo ponto de base, um ponto alto. Assim vai ser feita toda essa carreira. Um ponto alto para cada ponto de base. Chegando no cantinho, um ponto V, ó, que é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Aí já vem para esse ponto de base e continua fazendo pontos altos para cada ponto de base, ó. Assim. Já fiz toda essa carreira e ficou assim, ó. Agora nós vamos finalizar. Aqui nessa correntinha de início, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora nós vamos para a próxima carreira. Nós vamos para a carreira número 6. Alongar um pouquinho o fio. Aqui nesse próximo ponto de base, na alcinha de trás, vou puxar essa laçadinha para trás, ó. Ficando assim. Aqui nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo alongado. E uma correntinha, já equivale ao primeiro ponto alto. Aqui nós vamos fazer pontos altos, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto de base. Eu vou fazer até chegar aqui no cantinho e volto com vocês. Chegando aqui no cantinho, nós vamos fazer aqui nesse espacinho de correntinha 2 pontos altos. E 2 pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo espacinho, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto alto, ó. No próximo ponto de base, um ponto alto. Todos os cantinhos vão ficar dessa forma, ó, com lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer essa carreira e volto com vocês. Eu já fiz toda essa carreira e está ficando lindo. Agora, vamos finalizar essa carreira aqui nessa correntinha de início, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou alongar o fio e aqui nessa alcinha, detrás desse ponto, ó, essa alcinha aqui, vou puxar essa laçadinha para trás. E vou fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio, porque eu vou estar fazendo mudança de cor. Mas quem estiver fazendo com a mesma cor, é só estar continuando. Vamos para a carreira número 7. Eu vou estar utilizando o fio na cor natural, o mesmo que nós utilizamos aqui nessas carreiras, ó. Fazer o nozinho inicial. Dá uma alongadinha no fio. Assim, ó. Agora, nós vamos contar os pontos de base que nós vamos pular. 1, 2. Aqui no terceiro ponto de base, nós vamos iniciar a carreira número 7. Aqui nessa alcinha de trás, ó, nós vamos puxar a laçadinha para frente.
E no mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo, um pouquinho alongadinho. Assim, ó, eu faço assim. E uma correntinha, já equivale ao primeiro ponto alto. Agora, uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base e no segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Essa carreira vai ser toda de espacinhos, igualzinho essas duas aqui, ó. Eu vou fazer até chegar aqui no próximo cantinho e volto com vocês. Eu já fiz toda a primeira lateral maior, mas chegando aqui no final, sobrou esse 1, 2, 3, 4 pontos de base. Se eu fizer aqui, ó, pulando um ponto de base, fizer aqui, vai faltar 1, 2 pontos de base. Então, eu vou fazer aqui no meio desse ponto alto, um ponto alto. Nas duas laterais vai ter essa adaptação. As duas laterais maiores. Uma correntinha. Aqui no espacinho desse leque de 2 pontos altos, nós vamos fazer um leque de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos, ó, formando um leque. Todos os cantinhos vão ser feitos dessa forma. Leque de 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos. Assim. Uma correntinha. Vamos pular um ponto de base. Aliás, vamos pular um ponto de base, 2, no terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Vai ser feito assim por toda essa carreira. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Eu já fiz toda essa carreira. Na lateral maior ficou com 49 espacinhos. E na lateral menor com 17 espacinhos. Agora vamos finalizar. Aqui eu já fiz uma correntinha de separação. Na correntinha de início, um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira, que é a carreira número 8. Vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha, pegando a alcinha de trás. Alongar um pouquinho o fio para iniciar a próxima carreira. Aqui nessa alcinha de trás do ponto alto, vou puxar essa laçadinha para frente, assim. Nesse mesmo ponto de base, um ponto baixo, um pouquinho alongadinho. E uma correntinha, equivale ao primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação, e no próximo ponto de base,
um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto de base, um ponto alto. Essa carreira vai ser toda de espacinhos, dessa forma. E nos cantinhos, o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vai ser leque sobre leque. Eu já fiz a primeira lateral maior, toda com espacinhos. Aqui, chegando aqui no cantinho, uma correntinha de separação, e aqui nesse ponto de base, um ponto alto, uma correntinha de separação, e vamos fazer leque sobre leque, que é 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos no mesmo espacinho, para formar o leque, 2 e 3 pontos altos, ficando assim, ó. Uma correntinha de separação, aqui nesse ponto de base, ó, um ponto alto, uma correntinha de separação, no próximo ponto de base, um ponto alto. Os cantinhos vão ficar dessa forma. Eu já fiz toda essa carreira. Na lateral maior, ficou com 51 espacinhos. E na lateral menor, ficou com 19 espacinhos. E nos cantinhos, ficou assim, ó, leque sobre leque, dessa forma. Eu também já finalizei fazendo uma correntinha de separação e um ponto baixíssimo na correntinha de início. Agora, nós vamos para a próxima carreira, carreira número 9. Aqui nós vamos fazer da seguinte forma: vamos alongar um pouquinho o fio. Aqui nessa alcinha da correntinha, a alcinha de trás, vou puxar essa laçadinha para frente, ficando assim, ó. Vou fazer um ponto baixo, um pouquinho alongadinho, e uma correntinha, que já equivale ao primeiro ponto alto. Um ponto alto nesse ponto de base. E um ponto alto na correntinha, ó. Um ponto alto nesse ponto de base. E um ponto alto aqui nessa correntinha, que é no espacinho. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. Todas as laterais, maiores e menores, vão ser feitas dessa forma. Eu já fiz toda essa lateral, é maior, essa aqui é a primeira lateral maior. Agora, nós vamos fazer o cantinho. Aqui nesse espacinho, eu fiz um ponto alto. Vou pular esse ponto de base, aqui no segundo ponto de base, um ponto alto, ó.
e um ponto alto aqui nesse ponto de base. E leque sobre leque, que são 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Vamos pular esse ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E no espacinho, um ponto alto. Nesse ponto de base, um ponto alto. No próximo espacinho, um ponto alto. E nesse ponto de base, um ponto alto. Então, todos os cantinhos vão ficar dessa forma. Antes de continuar essa aula, vou reforçar meu convite para vocês que ainda não é inscrito aqui no meu canal. Te convido a se inscrever, é gratuito, pessoal. Ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. E não se esqueça de deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Aos inscritos, obrigada. Aqui termina a parte 1. Vou parar na carreira número 9, que é a última carreira dessa base. Eu volto com vocês na parte 2, que será a confecção do bico. Eu agradeço a todos que assistiram essa aula até o final. Eu fiz esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo aula, que será o bico. Fique com Deus, pessoal. Beijos, tchau.